Fala galera, beleza? Aqui é o Luiz para mais um vídeo do canal A Fantástica Ciência e também hoje vamos falar sobre tecnologia, um assunto muito importante devido às diversidades que temos de produtos, computadores, celulares, de tudo que envolve a tecnologia, a ciência, a robótica e por aí vai, né? São muitos assuntos. A tecnologia, ela tem diversos mecanismos. Bom, antes de mais nada, hoje vamos aprender sobre a robótica, né? Vamos entender o que é robótica e para que ela serve. Qual é o fundamento da robótica, onde ela é inserida, será que realmente ela foi inserida para tirar o ser humano do serviço braçal, ou se ela veio como uma questão de auxílio, né? Podemos pensar aí que o robô, por exemplo, pode ir em lugares que o ser humano não poderia, como se formos pensar em Marte, lá o rover, que tem lá em Marte fazendo pesquisas no solo, ou no espaço também, alguns robôs que também foram lançados, né, recentemente e há muito tempo atrás também. Esses robôs aí, eles fazem serviços que nós humanos não poderíamos fazer, porque em Marte não tem ainda certeza de que se é possível de um ser humano ir lá sem sofrer danos, né? E assim por diante. Então o robô, ele é eficiente. Bom, sem mais delongas, nós vamos aprender hoje sobre robótica, ok? O que é robótica e quais são os seus fundamentos? Parte 1. A robótica é um ramo educacional e tecnológico, onde envolve sistemas compostos por mecanismos autômatos, controlados por circuitos interligados, sistemas mecânicos, mudanças do sistema mecânico para automático por circuito elétricos, tá? Então a robótica, ela é um ramo da própria educação, ou melhor, educacional, e que envolve a tecnologia. Ela é um sistema composto por mecanismos autômatos e controlados por circuitos interligados. A robótica também possui sistemas mecânicos, certo? Existem vários tipos de robôs. Existem robôs que são totalmente eletrônicos, automáticos, e existem os robôs que são mecânicos, ou seja, depende da interação humana. Não que da outra forma não precise, mas na parte de circuitos interligados, já o robô, ele se movimenta sozinho, ele pensa por si só, vamos dizer assim, entre aspas, né? Bom, nós vemos aí hoje em dia também muito essa questão de robô nos filmes, né? Um filme que a gente pode lembrar aí é o Transformers, Star Wars também, que tem, né, o R2-D2, C3PO e assim por diante. Bom, o uso da robótica e a tecnologia. O que acontece aí? Houve uma adaptação para fábricas e indústrias, ou seja, os robôs foram adaptados para indústrias e também fábricas, tá? Houve êxito na redução de custos, aumento de produção, ou seja, o robô, ele não se cansa, então ele produz mais, né? Ele não se cansa igual o ser humano. Ele consegue fazer mais coisas que o ser humano não consegue. Um detalhe que a gente vai até falar disso mais pra frente, mas eu já posso fazer um adianto. Muitos pensam que o robô veio para tirar o ser humano do mercado de trabalho, e na verdade não é isso. Por quê? O robô é uma máquina, ele depende de reparos,
ele depende de ser movimentado por alguém também, como eu havia mencionado. Existem robôs mecânicos, né? E o ser humano, nesse sentido, ele vai ter, hoje em dia não existe mais essa questão de que a pessoa fala assim, mas eu não tenho estudo para poder trabalhar. Hoje em dia a pessoa vai ter que se qualificar para poder manusear ou consertar um robô. Uma observação que eu vou falar, inclusive o que eu acabei de citar, é exatamente um problema trabalhista, ou seja, houve uma substituição do trabalho humano para o robótico, porém abriu portas para que os funcionários, ou seja, as pessoas que já trabalham naquele ambiente, se qualifiquem para poder fazer manutenção nesses robôs, ou melhor, para poder controlá-los, né? Qualificassem para manejar esses robôs, para fazer manutenções e até mesmo para construções dessas máquinas. Ou seja, um robô mesmo, se formos colocar na linha de produção, como na questão de produção automobilística, né, na linha de produção lá, é utilizado robôs em muitas questões, para soldar peça, colocar um motor, uma caixa de câmbio, apertar e assim por diante. E lógico, na linha de produção, o fim dela vem para a mão humana. De qualquer forma, ela vai ter que passar pela mão humana, porque vão existir detalhes ali, os testes, que isso um robô não consegue fazer, e sim precisa da sensibilidade humana que o robô não tem. Bom, a palavra robótica tem uma etimologia. O que significa o termo robô? Essa peça, e aí a gente vai falar de uma peça teatral que existiu em Praga. Em janeiro de 1921, em Praga, estreou uma peça de teatro. Por muito pouco, os robôs quase recebeu o nome de labore, ou labor, isso vem do latim, tá? Labor significa trabalho forçado, servidão. Logo depois recebeu o nome de robot, plural de robôs, tá? Robot tem um T no final. Com a mudança, esse termo possui derivação de robô, com o acento na sílaba O. E suas derivadas são robot, que vem do singular, roboti, com TI, que é o plural. A raiz do termo é a robot. Hoje chamamos pela definição conhecida de robô, e o seu significado é trabalho forçado, ou seja, veja só, o significado da palavra robô é o trabalho forçado, a servidão, derivado de rabá, que quer dizer escravo, ou seja, rabá significa escravo, ou seja, é o que o robô representa. Esses robôs, existe uma sigla chamada RUR, ou seja, RUR, foram fabricados por materiais orgânicos e sintéticos, ou seja, a ideia de que pode-se utilizar, né, peças que já foram descartadas e jogadas fora, e aí ela é reaproveitada para criar robô. Para tentar replicar os humanos, ou seja, as funções mais complexas feitas pelo homem, que jamais seria possível, um robô é capaz de realizar. Atualmente, eles são totalmente mecânicos, né? Então, um robô ele consegue sim substituir o ser humano em situações de risco, né? Ele é útil em situações de risco, como por exemplo, se você precisar de fazer ir em mina para fazer explosões e pegar ali os seus minérios, né? O ser humano entrando ali, existe um risco, né? É um trabalho de risco. Aquela mina pode ceder, pode cair tudo em cima dele.
Um robô já não tem esse problema, porque se cair é uma máquina. A robótica. A origem da robótica se deu na ficção científica através do filme, o primeiro filme citando robôs, né, Star Wars aí, com o C-3PO, popularizado pelo escritor Isaac Asimov, o qual escreveu um livro chamado I, Robot, ou seja, Eu, Robô, de 1950, onde ele cria as leis da robótica. Tudo na vida existe leis e regras, a robótica não é diferente. A primeira lei que rege as regras da robótica é: a primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Ou seja, o robô, muitos pensam aí que pode existir um apocalipse robô, não sei o que. Não, isso não é possível. Segundo lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Ou seja, observe que aqui nesses casos não existem exceções. Um detalhe: quando falamos de exceção, é uma exceção à regra. Quando a exceção ela é exagerada, ela deixa de ser uma exceção e passa a ser uma lei. Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. Ou seja, o robô ele pode sim se defender ou se proteger, desde que ele não ataque ninguém ou não faça mal a alguém. Construções dos robôs, né? Movimento da robótica, início no século XX, necessidade de aumentar a produtividade e maior qualidade de produção. Ou seja, com a construção dos robôs foi possível aumentar a produção, melhorar a qualidade de produção. Durante essa época, o pai da robótica industrial, chamado George Devol, que nasceu em 1912 e morreu recentemente em 2011. Quem foi George Charles Devol Jr.? George Charles Devol Jr. nasceu em 20 de fevereiro de 1912 e morreu em 11 de agosto de 2011. Foi um inventor estadunidense mais conhecido por criar o Unimate, o primeiro robô industrial. A invenção de Devol lhe rendeu o título de avô da robótica, como conhecido pelo National Inventors Hall of Fame. A patente de Devol para o primeiro braço robótico programável operado digitalmente representa a função da indústria robótica moderna. Bom, ele criou o primeiro robô industrial chamado de Unimate. Sua invenção básica foi para a fábrica da Ford Motor, ou seja, a primeira indústria a usar um robô para a construção de automóveis foi a Ford Company de Trenton, em Nova Jersey, em 1961. Da ficção para a vida real, ou seja, um detalhe: tudo que se cria de tecnologia, seja na física, seja na ciência, seja para devastar o espaço, pesquisar coisas no oceano ou construir robôs, tudo isso parte da ideia da ficção científica. Ou seja, a ficção científica, o cinema, ele coloca na cabeça de um cientista a ideia e a possibilidade de criar, robôs, foguetes e assim por diante.
Inúmeros recursos que os sistemas de microcomputadores nos oferecem, a robótica atravessa a época de contínuo crescimento que permitirá um enorme avanço em um curto espaço de tempo. Se você for parar para analisar, se a gente for pesquisar a fundo, a gente vai perceber que a robótica ela não tem tanto tempo assim de existência, mas o tempo em que ela já avançou é maior do que a sua existência. É meio complexo isso, mas é bem por aí. O seu desenvolvimento de robôs inteligentes fazendo o homem antigo se tornar um homem moderno. Robótica coletiva. Seu maior objetivo é trabalhar como todos os modelos e complexidades de atividades. Esses robôs possuem também grande quantidade de máquinas, modelos, tamanhos e complexidades. Ao exemplo de um desses robôs, fazem até trabalhos e pesquisas fora da Terra, como o exemplo do Curiosity, que investiga o planeta Marte, o qual se encontra no solo de Marte, fazendo grandes pesquisas do solo e de todas as possibilidades, como é o caso de tentar desvendar se já houve vida. Qual foi o tipo de vida que lá existiu? Uma das coisas já descobertas de lá foram as grandes quantidades de água. Se você não sabia, Marte já foi encontrado praticamente oceanos, né? Congelados. Ou seja, é possível sim hoje que exista já a possibilidade de sobreviver lá, e isso dentro de rochas. Um detalhe, né, que já foi descoberto por essa grande fantástica aí, esse robô Curiosity, ele já descobriu que existem formas e possibilidade de criar atmosfera lá. E a gente sabe que o básico da atmosfera, de uma atmosfera, é o que? O oxigênio, o ar, ou seja, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Essas são as principais, ou seja, e lógico, os filtros, né, que conseguem filtrar a luz solar. Então, é possível já, existe possibilidades de mandar astronautas para Marte, para poder, não só como foi o filme Perdido em Marte, mas já existe possibilidade de mandar astronautas para lá. Graças à criação da robótica, tem sido possível otimizar ainda mais todas as atividades, pesquisas, trabalhos, e um detalhe curioso é que tudo isso partiu de uma visão cinematográfica, como a ficção científica, por conta de uma ideia solta na telona, virou realmente uma possibilidade, e com isso otimizou todos os campos e áreas de ambos os serviços, né? A robótica ela não está presente só nas coisas grandes como empresas, indústrias ou espaço, mas num carro. Hoje você anda em carros que existe computador de bordo. O computador de bordo é usado na robótica. Para quê? Para fazer um robô se comunicar com você. Na palma da sua mão existe um Android, que é o celular. Na palma da sua mão existe um computador. Você pode fazer N coisas. Imagina que hoje você pode criar um PC gamer, né? E imagina o que pode ser feito com isso. Não é só para jogar. Com um PC gamer você pode fazer muita coisa. Existe o computador quântico, existe o computador de cálculos físicos, matemáticos e aritméticos, e ainda como podemos pensar, existe até a realidade virtual, que é você criar ou apresentar um holograma na sua frente, fazer com que um ambiente o qual você vive ou onde você está se torne virtual. A robotização e seus fenômenos, tá? Robotização e seus fenômenos. Robotização é um nome dado ao processo robótica, tá?
envolvendo implementações como é o caso de ferramentas tecnológicas, aumento de automação, ou seja, os carros estão aí que não nos deixam mentir. Os carros mais modernos hoje são construídos por robôs. Aumento de produção em indústrias em ambos setores, tá? Substituiu tarefas que seriam de risco para um ser humano. Olha só, detalhe: substituiu tarefas que seriam de riscos para o ser humano. Ou seja, como eu já havia mencionado antes, o ser humano ganhou um alívio aí, porque situações de riscos e perigo ele não vai ter mais que enfrentar, e sim um robô. Ele pode enfrentar essa situação controlando esse robô, ou seja, ele fica fora num determinado ponto, num determinado lugar, e ele controla esse robô. Permitiu a abertura de mais profissões e qualificações para lidar com essa grande ferramenta, ou seja, para lidar com um robô você precisa de estudar. Pessoas que já trabalham no setor industrial, que vai depender de manusear um robô, ele vai ser obrigado a se qualificar. Ou seja, é lógico que nada substitui a mão humana, mas a robótica está aí como uma ferramenta, não para substituir o ser humano. A tecnologia é envolvida na robótica. Robotização é industrialmente altamente sofisticada e requer grau elevado de conhecimento e ainda altos níveis de desenvolvimento de estudos técnicos científicos. Ou seja, veja só, lembra lá, tecnologia, que muitos pensam que não, mas tecnologia está envolvida diretamente na ciência. A física e tecnologia, química e toda a área da ciência, ou melhor, podemos dizer que a tecnologia ocorre por conta da ciência e a ciência ocorre por conta da tecnologia. Ou seja, é uma mão dada à outra mão, certo? Indústrias automobilísticas, uma das áreas que utilizam os famosos braços mecânicos, que servem para a montagem de todos os setores dos automóveis. Existe também o setor computacional, a atividade da medicina, como os robôs médicos hospitalares. Um robô é milhões de vezes mais precisos que as mãos humanas. Por quê? Vamos supor você é médico, você vai lá fazer uma cirurgia. Geralmente o ser humano, a nossa mão, ela pode tremer, ela pode ter algum deslize ali na hora. O robô ele é fixo, né? Ele é firme, ele tem firmeza, então ele vai fazer aquilo sem problema. Lógico que existem cálculos, existem precisões para ser úteis em robô. Não é simplesmente criar um robô, vou criar aqui um robô e vou pôr para usar na medicina. Não é assim que funciona. Ou seja, existem estudos, existem projeções, projetos, trabalhos, mecanismos, ciência, física por trás, cálculos e assim por diante. Porém, eles não tiraram o trabalho do homem, mas aumentou o seu campo de atuação, pois todo robô precisará de manutenção. Bom, pessoal, é isso aí. Essa foi a nossa videoaula de hoje sobre a robótica. Eu espero que tenham gostado e curtido muito. E é isso aí, valeu e tchau!